Oi, amigas, como vocês estão? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Não é Amor, este livro mega famoso da Elie Hazelwood e O Mulher pra Gostar de Trabalhar, né? Que parece que a cada semana ela lança um livro novo. Um livro que me pegou um pouco desprevenida, porque apesar de ainda ter a mesma ambientação Elie Hazelwood de ser, né? Aquela coisa do mundo acadêmico e tudo mais, esse é um livro que eu senti que foi bem diferente. Eu acredito talvez que a intenção dela tenha sido justamente essa, porque não é um livro tão focado assim no romance. Assim, é um livro de romance, óbvio, só que é um livro de romance erótico, ponto. É esse o objetivo desse livro. E assim, eu não sou muito desse mundo mais, eu não gosto muito de ler hoje em dia livros assim, mas eu sinto que ele cumpriu o papel dele, que era ser um livro erótico, ponto final. Só que assim, sabe, a que custo? Senti que em alguns momentos a Elie Hazelwood ela pesou muito a mão, e em outros momentos ela não conseguiu fazer encaixar, sabe? A personagem principal, ela conhece o protagonista quando eles marcam um encontro pelo app, uma coisa bem casual. Ela não gosta de ter encontros repetidos, ela gosta de ficar com uma pessoa uma vez e é isso. Ela não se permite conhecer pessoas, ela é bem fechada assim. E esse cara, ele acabou de se separar, ele tá, tipo assim, buscando ficar com alguém. Ele teve a fase dele, garanhão, e agora, tipo, só queria ter um encontro pra relaxar. E aí os dois se conhecem, eles se conhecem em um encontro mega desajustado, assim, porque é em um bar e tem um cara atrás dela, e a gente não sabe se esse cara é um ex, se ele é um ficante atual, a gente não sabe. E aí nisso a gente vai descobrindo depois quem é e o porquê que ele tá atrás dela. Só que assim, são situações, né? Acaba que eles não ficam, eles só têm, tipo, uma interação ali, ele acaba levando ela pra casa porque ele acha que ela tá em perigo, e ela meio que tava, assim, uma coisa meio assim. E aí, nisso, eles se encontram, obviamente, no dia seguinte, na empresa, né, em que ela trabalha. Porque ela trabalha em uma empresa que tá meio que devendo, assim, um dinheiro. E aí, esse cara está querendo comprar essa empresa. E aí, ele meio que se torna o inimigo, né? E aí, a história vai desenrolando, eles vão, né, tendo aquele flerte, ele quer ficar com ela. Ela também tá querendo ficar, só que ela não quer. Cara, sei lá, ela não quer ter intimidade, sabe? Ela quer só ficar e é isso, acabou. Só que como ele agora é meio que o inimigo, né? Porque ele é o cara que quer comprar a empresa em que ela trabalha, ela fica meio tipo, ai, não posso ficar com ele, ai, que não sei o quê. E aí vai inventando, né, aquele drama, aquela coisa de, ai, meu Deus, a minha melhor amiga é a minha chefe, eu estou traindo ela porque eu tô ficando com um cara que quer comprar a empresa dela. Fica naquele dramalhão. Aí eles ficam, obviamente eles ficam, e eles ficam muito, e toma, e vai tomando. E assim, gente, pra quê, né? Muito sexo, muita coisa muito explícita. Eu, particularmente, fiquei um pouco desanimada com essa leitura. Eu acho que é a palavra desanimada, assim. Não foi uma leitura ruim, foi uma leitura diferente do que eu já tô acostumada a ler da Elie Hazelwood. Eu não sou a maior leitora da Elie Hazelwood, então eu sei que ela já escreveu outras coisas fora, diferentes, assim, mas o que eu já li dela, eu achei tudo muito copia e cola. Então, Não é Amor, eu achei algo, assim, diferente, sabe? Porque não é só focado no romance, não é só aquela construção dos personagens que eles, sabe, vão desenvolvendo ali. Não é assim, já chega no sexo e toma, e é isso. E o romance em si, né, ele vai crescendo devagar, sabe? Ele é um slow burn, assim, só que no meio de muito sexo. Então, eu acho que isso se perdeu um pouco, sabe? Essa intimidade entre eles, eu acredito que se perdeu um pouco. Ficou tudo muito difícil, assim, de sentir. Principalmente pela protagonista, porque ela é muito fechada. Ela vem de um passado também que ela passou por muita coisa, assim, sabe? Na infância, com insegurança alimentar também. Isso é um tópico também bem sensível no livro. E essa parte foi a que eu mais achei que fez sentido, assim. O trabalho da protagonista, né, ser voltado pra isso, e essas coisas eu achei bem feitas, eu achei que não ficou tão de segundo plano como geralmente acontece nos romances da Elie Hazelwood, né, que os protagonistas têm uma história que podem ser muito bem desenvolvidas e geralmente ficam de canto. Nessa aqui eu senti que tudo casou, eu senti que a história dela casou com a profissão, que casou com o medo que ela sente de se relacionar com as pessoas. Só que, não sei, eu achei que o romance ali, sabe, a intimidade, aquele conhecimento foi meio que se perdendo no meio de muito sexo. E isso foi algo, não sei, que me espantou, assim. É um momento do livro em que os dois se gostam, os dois querem, tipo, querem ter um relacionamento, né? Só que a menina fica meio que com receio e tudo mais. Só que, tipo, eu fico meio assim,
por que que você quer ter um relacionamento, sabe? Ai, porque ele me conhece como ninguém nunca me conheceu. Amada, será que você conhece? E são algumas coisas que foram me pegando um pouco e foram me perdendo no meio desse processo, assim. Mas, entretanto, eu gostei, assim, da escrita. Eu achei que, pra uma autora que quase não escrevia sobre hot, fazer um livro com muito hot, com foco, basicamente, nisso, eu achei que foi, cara, uma coisa assim, meio fora da caixinha, pelo menos com o que eu tava habituada a ler dela. Então, isso foi uma coisa que eu gostei. Eu achei que fez sentido, assim, mas algumas coisas eu fiquei tipo, ai, forçou demais, sabe? Forçou demais. E um desses pontos, né, é sobre o cara, ele tá tentando comprar essa empresa, porque essa mulher, meio a dona dessa empresa, foi professora dele e meio que roubou uma patente, uma ideia dele e patenteou como se fosse dela, uma coisa meio assim, tipo... E aí, nisso, ele meio que abre mão dessas partes pra deixar com essa mulher, pra a garota com que ele tá querendo ficar não perca a patente dela. Tipo assim, sei lá, tipo, e por que que eu achei isso muito irreal, né? Isso me incomodou um pouco. Porque não é uma empresa só dele, tem outras, acho que 4 pessoas junto. E aí, como que ele consegue ter uma tomada de decisão assim, quando envolve outras pessoas, sabe? Isso eu achei que me incomodou um pouco. E não vou me estender sobre, sabe? Isso pra mim não fez muito sentido. E uma coisa também que me incomodou demais, e uma coisa que me incomoda mesmo, assim, nesses livros de romance e tudo mais, é como o protagonista masculino, ele sempre tem o puta melhor sexo da sua vida. E isso é uma coisa que realmente me incomoda. Tipo, a protagonista, ela fala que ela não gosta de certos atos ali no momento, e ele fica tipo assim, ah não, por que você não gosta? Faça por mim, faz por mim. E ela cede, obviamente, por ele. E isso já é uma coisa que eu acho chato esse personagem masculino ficar insistindo, eu acho chato ela ceder, e eu acho mais chato ainda ela ceder porque ele pediu e no final ele ser, tipo assim, a cura dos problemas dela, sabe? Eu acho isso tudo muito conveniente, quando a gente sabe que no mundo real não seria assim. Então, isso é uma coisa, tipo, a parte do ele resolver os problemas dela, né? Não seria assim, e a gente sabe disso. Então, isso me incomoda um pouco, e eu entendo que, é um livro, é romance, não sei o quê. E tem pessoas que, né, a gente tem uma conexão muito especial. Só que, entendeu? Ainda mais, sei lá, gente, eu não sei. Eu entendo que ele foi uma pessoa, né, com quem ela conseguiu desenvolver essa intimidade. Ele conhecia muito bem do corpo dela, ele conhecia muito das vontades. Só que, não sei, esse tipo de coisa me pega, sabe? E eu sei que eu tô me prendendo em detalhes muito bobos, mas são coisas que realmente me incomodam. E eu fico pensando, às vezes eu não deveria nem ser tão crítica, né, nesses pontos, mas são coisas que eu não gosto, é um tipo de coisa que eu acho muito forçada na literatura, assim, e aí me incomoda um pouco. Mas, assim, no mais, né, como sempre, a Elie Hazelwood sabe escrever personagens masculinos, assim, maravilhosos, ele é um homão, e foi muito legal também ter uma protagonista em que ela tá passando por uma situação em que a pessoa que tá prejudicando ela é uma vilã e não um homem, né? Porque todos os outros livros é sempre um homem querendo foder com a vida da menina, seja com agressão sexual, seja querendo foder com a carreira dela. E nesse caso era só uma mulher que tava no poder mesmo, e ela conquistou aquilo sendo mau caráter? Sim. Mas pelo menos mulheres no topo, sabe? Então isso foi legal, assim, de acompanhar. Eu achei que foi uma virada, assim, de chave pra Elie Hazelwood. E eu não sei quais foram os outros livros que ela teve depois desse. Se teve muita coisa ainda no mundo acadêmico. Eu vi que ela tinha lançado um que era meio que uma romantasia. E eu fiquei meio curiosa porque, assim, né, todos os livros dela são sempre na mesma ambientação. É tudo muito parecido sempre. Então eu senti que de uns livros pra cá ela deu essa diferenciada, pelo menos no que eu li. Amor, teoricamente, se tornou meu livro favorito de 2024. E então, assim, eu tava com a régua muito lá em cima de novo, e esse já me abaixou a régua um pouco mais. Então, assim, né, eu não sei muito o que esperar das leituras dela, porque ou eu gosto muito, ou eu acho muito sabe? Não tem um livro que fique ali muito no meio termo, sabe? Mas é isso, eu não sei muito o que esperar das próximas leituras dela. E eu também acho que nem vou estar tentando nada por agora da Elie Hazelwood. Eu gostaria muito mesmo de ver a Elie Hazelwood fazendo outras histórias, sabe, em outras ambientações, outras coisas, assim, diferentes. E eu queria que ela fizesse um romance diferente também, sabe? Eu acho que às vezes um romance mais água com açúcar
Não sei, eu tô muito nessa vibe de romance água com açúcar, assim. Eu queria muito um romance dela nesse sentido, porque ela escreve personagens masculinos, assim, como ninguém. Ela e a Emily Henry são as únicas escritoras que eu tenho gostado dos personagens, né, masculinos que elas criam. Só que é isso, né, porque os personagens femininos que elas criam são mais chatas, sabe? Então, assim, eu queria algo que fosse diferente mesmo. E eu acho que é isso que tá faltando nela. Mas, quem sabe não vem aí, né? Mas é isso, gente. E até o próximo vídeo. Tchau!